No próximo capítulo da novela A Usurpadora, Carlinhos vai recuperar a memória e se lembra que foi a Leda quem passou com o carro tirando o fininho dele e fez ele cair do barranco. Leda será chamada para depor e percebe que o plano dela deu errado, pois agora Paulina poderá ser inocentada pelo caso do Carlinhos. O menino vai dar seu depoimento e, diante do juiz, Carlinhos revela que Leda provocou a queda dele e fez ele cair do barranco e perder a memória, e que tudo isso foi para acusar a Paulina. Por fim, o menino gênio entrega o diário da Paola, que Lalita encontrou escondido na mansão, e ali está os podres da Paola, o que vai salvar a Paulina da cadeia. O juiz então baterá o martelo e declara se Paulina é inocente ou culpada. Todos ficarão em choque com a decisão do juiz. E Leda é quem vai se ferrar e muito feio no tribunal. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Paulina vai ver seu pesadelo virar realidade e começará a sofrer nas mãos da Antônia. Ela percebe que mais uma vez, por ela mentir, será culpada e defender a Paola é ela quem vai se ferrar e muito feio. Pois Antônia fará de tudo para atazanar a vida da Paulina e fala que Paulina é culpada por ela estar ali de atrás das grades. Paulina verá que mentir não é nada fácil, pois agora ela vai sofrer as consequências, pois tomou o lugar da Paola até na cadeia e mentiu que ela é a culpada, sendo que no fundo ela sabe que é inocente. O advogado vai ligar para a empresa e fala que não consegue de jeito nenhum falar com Carlos Daniel. Ele vai conversar com a Verônica e a empregada fala que o patrão está no hospital, já que Carlinhos recebeu alta. O advogado fala que a secretária pode avisar o Carlos Daniel que ficou marcada a primeira audiência da Paulina para daqui 3 dias. Carlos Daniel fala que Moacir e Isabel estão ricos e que a vida deles mudará a partir de hoje, pois depois de tudo que eles fizeram para cuidar do Carlinhos, eles merecem uma recompensa milionária. Isabel está completamente chocada com a beleza da mansão e Piedade fica feliz em ver o netinho ali de volta em casa. E Carlos Daniel será avisado que a esposa dele está muito doente e que agora ela está completamente paralisada e não consegue nem caminhar. Carlos Daniel perderá o chão, pois justamente agora que ele está apaixonado pela Paulina, Paola aparece. Na verdade, foi abandonada pelo amante dela, porque agora ela está doente. Carlos Daniel ficará ali diante da Paola. Ele tem muita raiva dela, pois ela traiu ele e abandonou ele para fugir com outro homem e agora que ela está doente, voltou para casa. Ele vai tentar conversar com Paola e fala que apesar de tudo que ela fez para ele, ela ainda é a mãe dos seus filhos e que ele vai ajudar a cuidar dela e que tudo que ela precisar, nada vai faltar a ela. A Megera não consegue falar uma só palavra. E Carlos Daniel vai conversar então com os médicos e pergunta qual é a real situação da Paola. O médico pergunta que Carlos Daniel, como esposo dela, é muito estranho que não saiba da doença que Paola tem. E conta que ela tem um câncer terminal na cabeça e que o tempo dela de vida é de pouco tempo, que não vai passar de 4 meses. Carlos Daniel ficará completamente paralisado em saber que seus filhos perderão a mãe. Furioso, ele olha para Paola e fala que ela sabia dessa doença e escondeu de todo mundo. E mesmo sabendo que era doente, ao invés de se cuidar e se tratar, andava por aí vivendo a vida dela, como se fosse uma adolescente solteira. Paola, como sempre, está ali paralisada e não vai mexer nem sequer os seus olhos. Mas o médico avisa Carlos Daniel que, ao menos, ele deve propor à esposa dele, ou ex-esposa, um tempo feliz de vida, o pouco tempo que resta para ela viver. E fala que o bom seria a Paola viver com os filhos dela, antes dela partir dessa para uma melhor.
Carlos Daniel, furioso, fala que isso não está acontecendo, pois apesar de tudo, Paola não presta, mas ela é mãe dos seus filhos, e que se ela morrer, ela partirá dessa para uma pior, é isso sim. Mais tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe dele sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento Carlinhos ia estar lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Quem vai estar lá do lado de fora será o Moacir e a Isabel, pois Paulina fez questão de trazer eles, já que Carlinhos estava muito doente, caído na cama, e que ela temeu que o pior acontecesse e que previu que o melhor seria o menino ver os amigos dele. Piedade vai correr então e chama Moacir e também a Isabel e fala que o menino caiu das escadas, porém que ele está bem, e conta que ele recobrou a memória. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele. E Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim. Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém, ela fala que é ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. Adelina fala que fará um chocolate quente para ele, assim como ele sempre gostou, e que trará também um bolo de chocolate.
Carlinhos se alegra e fala que ele está com muita fome e que ama comer sim bolo de chocolate. Lisete fala que agora sim quem está ali é o seu irmão, pois antes ele nem queria saber dela. Nesse momento Isabel vai aparecer ali com Moacir. Piedade faz questão que eles passam ali para ver o Carlinhos. O menino está ali acordado e vai olhar então para Isabel e para o Moacir. Isabel ficará emocionada e chama ele de netinho e pergunta como que ele está, e fala que ela estava preocupada, pois Paulina avisou que ele havia caído das escadas e que foi um tombo muito feio. Porém, quando Isabel vai tocar nas mãos do Carlinhos, ele não vai ter o mesmo amor que ele tinha com ela. Mas ele vai se recordar que foi a Isabel quem salvou ele. Todo aquele amor e carinho que ele tinha pela Isabel é porque ele não tinha memória da sua vida e apenas se lembrava da Isabel e do Moacir. Porém agora será muito melhor, pois ele se recorda da sua vida verdadeira e da sua família, mas também se recorda de tudo de bom que Moacir fez para ele e também a Isabel. Carlinhos fala que ele sabe muito bem quem é Isabel, a mulher que salvou a sua vida, pois encontrou ele em um barranco e cuidou e protegeu ele, que agora ele está ali com a sua família, graças a Isabel e também ao Moacir. Ali vai estar a Piedade junto com Carlos Daniel. Piedade vai se emocionar em ver o depoimento do Carlinhos, pois o menino agora, mesmo com a sua memória recuperada, ele sabe muito bem quem é o Moacir e quem é Isabel, e que ele provou que Isabel encontrou ele caído no chão e nunca roubou ele, e protegeu e cuidou ele, só isso. Moacir fala que o serviço deles foi feito, foi ajudar um ser humano e que agora Carlinhos está bem, está ali com a família dele. Já no outro dia, vai acontecer a primeira audiência da Paulina, onde todos lá vão estar presentes. Paulina está muito nervosa, pois queria estar livre para ficar junto com Carlinhos e também com a Lisete. Porém, a primeira testemunha que vai entrar será a Leda. Ela está com sangue nos olhos e furiosa em ver Paulina ali e saber que muitos estão dispostos a defender a mocinha. Leda então será interrogada e ela vai falar tudo o que ela sabe sobre a Paulina. A advogada então pergunta para Leda quais foi o motivo que levou ela a denunciar então a Paulina. Leda revela que o motivo foi a verdade, pois ela não conseguia se segurar pensando que Paulina não era Paula e estava se passando por outra mulher e que isso é um crime. E que do mesmo jeito que se ela visse uma pessoa roubando alguém, ela chamaria a polícia, pois ela sabe que isso é errado. Ela fez isso então com a Paulina, já que ela se passou por ser a Paola, sendo que na verdade ela é outra pessoa. Estava até usando o lugar da Paola na empresa, se passando por ela e trabalhando e ganhando dinheiro, sendo que Paulina não é ninguém. Paulina está ali do outro lado sentada e não consegue falar nada. Tudo que a Leda está falando dela é verdade, pois realmente ela tomou o lugar da Paola e quis viver a vida da Paola e mandava e desmandava em tudo na empresa, sendo que ela não é ninguém. Apenas trabalhava, cuidando de uma pessoa velha, só isso. E que na empresa ela estava trabalhando numa área que nem era a área dela. E mandava e agia como se fosse mulher do Carlos Daniel. Leda ainda fala que Paulina foi tão sem vergonha que enganou a todos um ano direto. E se passou pela Paola e principalmente enganou as crianças mentindo que ela era a mãe deles. Carlos Daniel está completamente furioso e olha com uma cara de raiva para Leda. E a megera olha para ele, sorri e fala que os bandidos devem ficar na cadeia e não soltos por aí, junto com pessoas inocentes. Piedade está ali completamente furiosa, com a maldade que sai do coração da Leda, pois Paulina nunca fez nada de ruim para ela e ela está ali depondo contra a Paulina, para colocar ainda mais Paulina na cadeia por mais tempo. Mas enquanto Leda está ali contando vitória antes do tempo, Carlos Daniel fala para a avó Piedade que ele conseguiu uma carta na manga e que ele tem uma testemunha muito forte que vai depor em favor da Paulina e que essa testemunha vai mudar o rumo dessa história e que esse julgamento tem tudo para livrarem Paulina da prisão. Depois, quem será interrogado será o Carlos Daniel. Ele vai depor então em favor da Paulina e vai falar
tudo de bom que ela fez para sua família. Ele fala que é injusto, pois foi na casa dele que ela se passou pela Paola, e lá todos foram muito amados e cuidados por ela. E que depois de 1 ano que ela se passou pela Paola, ela só fez coisas boas na sua mansão. Tratou muito bem a todos, curou a vovó Piedade e cuidava das crianças, como Paola nunca fez em toda a sua vida. E que depois que eles descobriram, e todos na mansão ficaram sabendo que ela era a usurpadora Paulina, ninguém quis ficar contra ela, pois ela já tinha cativado o coração de todos. Não era fingimento, era verdade, pois ela se apegou àquela família toda, principalmente com as crianças, e que é por isso que Leda está enciumada, pois ele também está apaixonado pela Paulina. Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paulina ali é inocente, pois foi obrigada pela Paola a se passar por ela, e que essa não foi a intenção da Paulina jamais, apenas foi obrigada pela Paola e chantageada, só isso. Paulina está ali feliz em ver a forma que Carlos Daniel fala dela muito bem, e defendeu ela com unhas e dentes. Leda ficará completamente furiosa em saber que ela conhece Carlos Daniel há mais tempo do que ele conhece a Paulina, e ele já defende a Paulina como se conhecesse ela de muito tempo. Mas o que a vilã não imaginava é que a próxima testemunha seria a favor da Paulina, e seria uma testemunha muito importante. Vai ser o pintor Donato, que vai depor em favor da Paulina, e vai depor contra a Paola. Ele vai chegar então na sala, e vai começar o seu depoimento. Ele revela que ele era cúmplice da Paola, e também era amante dela, e que os dois faziam sim muita coisa errada, e que Paola é uma verdadeira bandida, não presta, e que não entendem porque querem ficar culpando a Paulina, sendo que na verdade ali a Paulina é inocente. Ele vai revelar que Paulina nunca quis se passar pela Paola, e que ele sabe da verdade, pois Paola contou tudo para ele, que fingiu que Paulina tinha roubado uma joia dela e chantageou a Paulina para colocar ela na cadeia, e por isso Paulina aceitou, pois era muito ingênua, uma pessoa completamente ignorante, e que Paola se aproveitou disso e colocou Paulina no seu lugar na mansão, mas que essa jamais foi a intenção da Paulina. Leda ficará completamente furiosa em saber que Donato está ali, está ajudando a Paulina e o Carlos Daniel. Carlos Daniel fala para a avó Piedade que esta era a carta que ele tinha na manga, uma pessoa bem importante que sabe muita coisa sobre a Paola. O juiz então vai parar ali o julgamento e avisa que será adiado agora mais o próximo julgamento para daqui 2 dias, e que novamente eles vão ouvir mais testemunhas em favor da Paulina ou contra ela. Nesse momento, o Willy vai estar na polícia. Ele vai prestar então o seu depoimento e vai mentir que ele não tocou nem o dedo na Stephanie, e que apenas eles estavam discutindo coisa de casal, e que Stephanie tropeçou e acabou caindo, só isso. Mas o bandido pensa que ele vai enrolar a polícia, e dali ele não vai mais sair. O Willy vai ser preso. O policial fala que pelo menos hoje ele posará ali na cadeia, até que essa história se esclareça, pois se ele bateu na Stephanie e fez ela perder o filho, ele pegará 1 mês de prisão. O bandido ficará completamente furioso e será levado então para a cela. Ele vai gritar e exige que lhe deixem falar pelo menos com um advogado. Porém, o policial avisa que hoje não, apenas no outro dia ele vai ter direito de falar com o advogado. Ele será jogado no chão e ali o Willy percebe a loucura que ele cometeu, pois agora ele está ali preso e Stephanie nunca mais vai querer saber dele, e que ele perdeu ela e o filho também perdeu toda a fortuna que Stephanie tem. Porém, mais tarde, com sede de vingança, Stephanie vai até a cadeia. Ela faz questão de ver o Willy ali preso. Ele, furioso, pergunta para ela se ela está feliz agora em ver ele ali atrás das grades, em ver seu marido sofrendo preso. Mas Stephanie questiona ele se ele está feliz em saber que ela perdeu o bebê que ela esperava dele, e que agora ela não será mãe, porque o Willy matou seu bebê. O marginal ficará furioso e fala que quem matou o filho foi a própria Stephanie,
em ser histérica, louca da cabeça. Porém, ela fala que ele pode chamar ela do que quiser, mas que ela sabe que ali o errado foi ele, pois ele estava assim enganando ela, e que se não fosse ele, ela não teria perdido o filho como perdeu. Stephanie vai se vingar do bandido em grande estilo e fala que agora sim ela está contente. Por mais que ela tenha perdido o filho, um dia ela poderá ser mãe, mas que ele vai apodrecer na cadeia, pois ela tem os melhores advogados enquanto Will não tem ninguém. Nem pode pagar um advogado, terá que pegar então um advogado da prefeitura. Furioso em ser humilhado, o homem vai contar a verdade que ele sabe, que ela também é uma pessoa pobre, e revela que ela se acha que é milionária, e diz que Stephanie é uma pobretona, pois ela é filha da empregada. A megera ficará completamente paralisada e não entende do que o Will está falando. Será nesse momento que ele vai contar que ele ouviu uma conversa da Adelina com a Piedade e que elas estavam falando da Stephanie. Ele abre os olhos dela então e fala que ela foi enganada. Se ela pensa que a família está sendo verdadeira com ela, isso não é verdade. E conta que a mãe dela é a Adelina. A mulher ficará completamente paralisada. Ela pensava que estava humilhando o Willie, e foi ele quem humilhou ela, pois ela nunca ia aceitar uma coisa dessa sem saber que é filha da empregada e que ela nem é uma Bratton. Stephanie perderá o chão em saber que isso realmente pode ser verdade. E Willie manda ela perguntar então diretamente para Adeline também. Perguntar para Piedade, pois elas sim sabem da verdade e pode contar para ela tudo o que aconteceu. Stephanie ficará completamente sem chão e sairá chorando louca pelas ruas. Ela fala que isso não pode ser, pois o mundo está caindo sobre sua cabeça, pois ela acabou de perder um filho e perder o marido que está preso, e acabou de ficar sabendo que ela não é filha não da sua mãe, e sim é filha da empregada. Ela vai chegar em casa completamente arrasada e pergunta por que Piedade enganou ela, porque Adelina escondeu que ela é sua filha. Adelina começará a tremer e percebe que sua filha descobriu a verdade. Stephanie pergunta por que Adelina não quis ela, porque ela lhe deu para a família dos Brattos. Adelina começará a chorar e fala: minha filha, por favor, me perdoe. Eu não tinha condições de te criar. Te entreguei sim para Piedade, pois eles sim tinham condições de te criar como te criaram muito bem. Porém, depois de passar algum tempo, eu tive medo que você me desprezasse, pois eu era pobre. E Stephanie verá a verdade saindo da boca diretamente da Adelina. E também Piedade vai confirmar que ali ela foi muito amada e que ela faz sim parte daquela família, mas que a mãe biológica dela é a Adelina. Stephanie vai se fazer que é uma pessoa boa e pergunta então para Adelina como assim? Como que ela poderia desprezar a própria mãe? Adelina olha bem nos olhos da Stephanie e pergunta se por um acaso ela não despreza os pobres, não despreza os empregados, pois Stephanie pensa que por ser milionária, ela é melhor que as outras pessoas e que ela tem um rei na barriga e só olha para o seu umbigo. Stephanie percebe que a vida toda que ela viveu foi uma farsa, pois ela cresceu pensando ser milionária e pisava e humilhava as pessoas se na verdade ela é filha da empregada. Adelina vai sofrer e pede perdão para Stephanie por esconder uma coisa dessas, mas fala que ela sempre quis o melhor para a filha. Depois, Stephanie vai entrar numa profunda depressão. Ela não consegue acreditar que perdeu o filho e também perdeu o marido que está preso e agora acabou de ficar sabendo que sua vida é uma farsa e que ela é uma pobre, assim como também é o Will e também é a Paulina. Ela vai estar atirada na cama e fala para ela mesma que ela é pobre e não é rica como ela pensava. Ela decide então que não quer mais viver, pois é para ter uma vida assim desse jeito não vale a pena. Realmente Stephanie está louca da cabeça e agora não vai aceitar a realidade que ela tem. E vai se passar então alguns dias e chegará o dia do próximo julgamento da Paulina. Ela já imagina que ela será presa e ficará ali por 10 anos. Porém, ela não imaginava
que o depoimento do Donato Pintor foi crucial para provar a sua inocência, pois o delegado vai falar diante de todos que, através das provas que ele recebeu em favor da Paulina ou contra ela, deixou provado que Paola ali é a única pessoa errada e que Donato provou que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela e que Paulina não tinha intenção jamais de fazer isso. A mocinha então será inocentada ali diante de todos e nem vai acreditar que está livre da prisão. Ela nem consegue respirar, nem consegue acreditar que o juiz decretou então que ela é inocente. Ali também está Moacir e o povo da vila. Eles estão contentes em saber que Paola finalmente agora está livre. E quando o juiz vai declarar Paulina inocente, todos vão comemorar e vão vibrar, felizes da vida, já que Paulina realmente se passou pela Paola, porém não tinha intenções ruins, assim como Leda denunciou e também o Willy. Ela foi declarada inocente e Carlos Daniel ficará feliz da vida assim como todos. Piedade vai comemorar e fala que ela sabia que a justiça seria feita e foi, pois agora Paulina não ficará na prisão. Piedade vai abraçar Paulina e fala que ela sabia que, como Paulina tem um bom coração, ela só ia colher coisas boas e que a mocinha merece ser feliz com Carlos Daniel. Paulina agradece por todos estarem ali lutando por ela e torcendo por ela e que finalmente ela conseguiu a sua liberdade. Nesse momento não vai demorar, pois Carlinhos vai chegar ali para ver a sua mãe. Ele trará então um buquê de flor para Paulina e fala que está muito contente, pois sua mãe não ficará na cadeia longe dele. Paulina fala como que Carlinhos sabia de tudo isso. E como o menino é um gênio, ele fala que ele sabe que Paulina não é sua mãe, mas sim que a mãe dele é a Paola que fugiu. Portanto que agora a mãe dele é a Paulina e que ele gosta dela como se ela fosse sua mãe, porque ela é a mais boazinha para ele do que a mãe dele era de verdade. Porém, ao chegar em casa, Lalita avisa ela que aconteceu uma coisa muito estranha e conta que acabaram de abandonar uma bebê ali na porta da mansão e que a nenê não para de chorar e que já alimentaram ela. Paulina ficará completamente paralisada diante de tudo que ela está ouvindo. A empregada conta que junto com os cestinhos da criança, ali estava também uma carta dos pais dela, falando que eles são pobres e que não tinham condições de criar a menina, e que eles têm certeza que os Brátios poderão dar para ela uma vida que ela merece. Paulina ficará completamente chocada e pergunta para Lalita aonde está a nenê. Lalita fala que levou ela para o quarto então do Carlinhos, está lá junto com a Lisete, porém que ela não para de chorar. Já está alimentada, porém que ela deve estar sentindo falta da mãe dela ou do pai dela. Nesse momento, Paulina sai correndo então e vai entrar no quarto. Ela ficará um pouco nervosa, pois ela sempre sonhou em ser mãe. E quando ela vai chegar então perto do bebê, a mulher começará a tremer. Ela vai olhar então para a pequena e seus olhos vão encher de amor. Ela ficará mais que emocionada e pegará então a menina no colo. Até Lalita vai se emocionar e fala que Paulina parece até que é a mãe dessa criança, pois tem todo um jeito de pegar ela no colo. Emocionada, ela fala que sempre sonhou em ser mãe e que ver esse bebê assim nos seus braços lhe deu vontade de ficar com ela. A empregada lembra a Paulina que a nenê foi abandonada, que os próprios pais dela deixaram ela nos cestinhos ali na porta da mansão e que provavelmente essa bebê foi deixada para Paulina e para o Carlos Daniel criar como filha deles. Paulina fala que se dependesse dela, ela ficaria com esse bebê sem dúvidas alguma, pois ela é muito linda. Porém, a empregada lembra a patroa que para ela poder adotar um bebê, ela não deve ser solteira e que teria que se casar com o Carlos Daniel. Depois, Paulina vai falar com a Piedade e fala que a bebê já está lá no quarto, já está mais calminha e que quando ela pegou no colo, ela parou de chorar na mesma hora. Piedade fala que não tem dúvidas nenhuma,
que essa bebê foi enviada para Paulina e para o Carlos Daniel e que eles têm que adotarem ela. Caso contrário, ela vai para um orfanato. Paulina fala que isso não vai acontecer e pede que as empregadas não avisem a polícia, pelo menos por enquanto, até que ela converse com o Carlos Daniel, pois ela vai falar com ele para que eles possam então adotar essa menina, nem que os dois tenham que se casarem. Piedade ficará feliz da vida e fala que Carlos Daniel está livre e desimpedido, pois acabou de sair o divórcio dele com a Paola e que, portanto, ele pode sim se casar com a Paulina e adotarem aquela menina que apareceu ali. Enquanto isso, Carlos Daniel deu uma passadinha na empresa. Ele informa a todos, principalmente a Verônica, que Carlinhos está muito bem e que a operação foi um sucesso. Ele fica ali de conversa com a Verônica como se ela fosse esposa dele. O sem vergonha fala que ele está muito contente, que tudo ocorreu bem com seu filho. E Verônica fica ali conversando com seu patrão, coisas que nem é sobre trabalho. Eles ficam ali de conversinhas pessoais, e um incitando o outro para um se envolver com o outro, como se os dois não tivessem compromisso com nada nem ninguém, e Carlos Daniel se esquece que acabou de falar que gostava da Paulina. Porém, a secretária então nem vai se lembrar que Carlos Daniel também falou que estava apaixonado pela Paulina, porém ali junto com ela, ele sempre fica dando em cima dela. Os dois sem vergonhas ficarão ali de papo, enquanto Paulina está em casa, esperando Carlos Daniel chegar, para poder conversar com ele. Mais tarde, Carlos Daniel vai chegar em casa e Paulina revela para ele que ia abandonar uma bebê ali num cestinho nas portas da mansão, e que a bebê está abandonada pelos próprios pais que deixaram uma cartinha, e que o bebê foi enviado para ela e para o Carlos Daniel. Ele ficará emocionado e feliz da vida, mas Paulina fala que para eles poderem adotar esse bebê, eles têm que se casar. Será nesse momento que Carlos Daniel pede ela em casamento e fala que viver solteiro não dá, pois assim ele vive perdido, com uma mulher para cima e para baixo, um dia com uma, outro dia com a outra, e não para de dar em cima da secretária, pois ele está carente. Paulina fala que isso vai acabar hoje mesmo e aceita então o pedido de casamento do Carlos Daniel.